Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adorai Alto Vale. É uma grande alegria podermos estar aqui novamente neste programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós faremos uma reflexão em cima do livro Ligue-se na Liga, volume 10, das Servas Luteranas do Brasil. O estudo é da nossa irmã Úrsula Ana Neumann e tem como tema Deus providencia o necessário e preserva a vida. Deus espera bons frutos da fé. A Bíblia traz muitos ensinamentos com ilustrações simples, tiradas da vida diária. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, para analisar e ver o que Deus diz a cada um de nós no dia de hoje. Vou contar agora, para meu amigo, uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora, meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas e em vez das uvas doces que eu esperava? Agora, eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. Esta é uma parábola que relata sobre os cuidados e as providências tomadas pelo viticultor, que desejava a produção de boas uvas. Quais foram as providências tomadas? Deus providencia o necessário para a nossa vida. O texto é uma parábola em forma de canção, usada na época da colheita de uvas, descrita no Antigo Testamento. Na parábola, o viticultor escolheu um lugar com terra fértil, cavou o chão, arou a terra, tirou as pedras, o inso, plantou as melhores mudas de uva, construiu uma torre de vigia, um muro para proteção, preparou um lugar especial para esmagar as uvas e produzir bom vinho. Tomou todos os cuidados para obter boa colheita de frutas. O viticultor e a vinha representam Deus e o seu povo. A plantação de uva é um símbolo usado com frequência para representar o povo de Israel e, por extensão, cada um de nós hoje. O Senhor providencia o necessário para a nossa vida, em todas as situações da vida. Deus está presente, providencia o necessário e preserva a nossa vida com os seus cuidados para uma vida feliz. Escolhe e dá um país com liberdade religiosa e política. Permite que recebamos o santo batismo para fazer parte do seu povo. Escolhe uma família para vivermos. Permite a leitura e o estudo de sua palavra todos os dias. Oportuniza local próprio para adoração, comunhão e vivência com familiares e amigos. Protege e guarda de grandes catástrofes naturais, da saúde, moradia e alimentos. Providencia todo o necessário e muito mais que não conseguimos perceber. Deus espera que se reconheça e agradeça com os frutos da fé. O viticultor espera colher bons frutos e reforça a sua expectativa de uma colheita abundante. Deus espera o reconhecimento e o agradecimento pelas bênçãos recebidas todos os dias da nossa vida com bons frutos da fé, que são as boas atitudes que contribuem para o bem-estar de todos. Os bons frutos são o amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, misericórdia, compreensão, harmonia, segurança, apoio, respeito, honra, confiança, justiça, honestidade, sinceridade, amizade, perseverança, ajuda mútua, compaixão, companheirismo, enfim, seguir o exemplo de Jesus Cristo, que tratou bem a todos que buscaram seu auxílio e ajudou, inclusive, os seus inimigos. Ninguém é perfeito e não vai alcançar a salvação eterna por suas obras,
mas devemos nos alegrar e agradecer a Deus e testemunhar do seu amor por nós e falar da boa notícia da salvação obtida por meio de Jesus Cristo. O viticultor esperava colher uvas boas e doces, mas a plantação produziu uvas bravas e azedas. A colheita foi de frutos maus e estragados, nada agradáveis. Acontece com as pessoas que rejeitam a proteção e a orientação de Deus, que não aceitam e não querem obedecer à sua lei. Não vivem como o Senhor Jesus, não produzem bons frutos. As pessoas escutam a palavra de Deus até se darem conta de que se trata de uma condenação contra elas mesmas, por causa da sua infidelidade para com Deus. Porque buscam outra orientação e proteção, as pessoas se afastam de Deus, desprezam e desobedecem à lei. Vivem longe, não produzem bons frutos. Elas perdem a oportunidade de ouvir e receber o evangelho da salvação. Vejamos o texto de Mateus 21, 33 a 43. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza, ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Deus lhes tira a chance porque produzem frutos maus. Se perdem, levam outros para a perdição. O texto de Isaías 5, 5 a 6, diz que o viticultor vai fazer com a plantação que não produz bons frutos? Tirar a cerca, derrubar o muro de proteção, permitir que os animais acabem com a plantação, abandonar a parreira e não cultivar a terra. O mato e os espinhos tomarão conta, não deixar cair chuva. Isto é terrível. Deus decreta a desolação e destruição e o abandono. É terrível ser abandonado por Deus. Deus tira a chance porque produzem maus frutos, dão maus exemplos, se perdem e ainda levam outros para a perdição. Em Filipenses 3, 17 e 21, o apóstolo Paulo alerta para o destino daqueles que são inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. O apóstolo Paulo alerta e chama seus ouvintes e seguidores, bem como aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem da cruz. Ele aconselha que sejam seus imitadores, sendo fiéis a Deus e preocupados com as coisas celestiais. Ele chora por causa da destruição reservada aos inimigos do Evangelho. Deus dá oportunidades para se arrepender e mudar de vida, para buscar a salvação eterna e produzir bons frutos, para levar o Evangelho para outras pessoas, para ser bom exemplo no meio em que vive. Deus pode fazer a maldição dar lugar à bênção.
substituindo o mal por bem. Deus é longânimo e misericordioso para nos perdoar e salvar. O texto do Evangelho de Mateus é uma parábola que Jesus contou, baseada no relato de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 2. O significado é claro. O proprietário da terra é Deus. A vinha é o reino de Deus. Os servos são os profetas. O filho é Jesus. Os lavradores são os judeus que se opõem a Jesus. A morte do filho é a crucificação. A remoção dos lavradores é a transferência do reino para um novo povo de Deus, inclusive os gentios. O texto nos mostra a nossa situação atual e precisamos refletir sobre o assunto e rever nossas atitudes, pedir perdão a Deus e permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida. A presença de Cristo no lar, na vida dos membros da família, deve ser cultivada com toda a sinceridade e dedicação. Precisamos tomar as medidas necessárias para o bom cultivo da palavra de Deus em nossos lares e produzir bons frutos da fé. Servos de Deus, que somos nós, têm a tarefa de oferecer o Evangelho a todas as pessoas e aquecer o coração de tantas pessoas que entram em contato conosco e ainda não conhecem o Salvador Jesus Cristo. A gente pode fazer uma relação com umas perguntas que eu vou fazer. Quais são os cuidados necessários que a gente tem com uma planta num vaso? O que a gente precisa fazer para que essa planta cresça, para que essa planta não morra? Quais são os cuidados necessários para uma plantação num terreno ou uma área maior ainda? O que a gente precisa fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Quem faz a plantação de fumo, que é bem tradicional aqui na nossa região, arroz, milho. Então, essas pessoas tomam alguns cuidados. Quais são os cuidados que essas pessoas tomam nessas plantações? Que providências são tomadas quando a plantação não produz bons frutos? O que a gente faz quando ela não produz bons frutos? Eu não sou agricultor, então eu não vou poder responder da forma necessária. E também eu posso responder de uma forma que o pessoal vai dizer, não tem nada a ver, né? Não é nem por aí. Mas com certeza existem cuidados especiais, cuidados específicos para cada situação. Ali foi falado a respeito de duas situações bem específicas. Uma planta num vaso e uma planta numa área maior. Vamos dizer assim, né? Uma planta que está num vaso, ela está num local e um ambiente controlado. E ali exige que dê nutrientes para essa planta, porque ela não consegue extrair do próprio solo. Mas a gente sabe muito bem que as pessoas que acabam fazendo plantações, elas necessitam também colocar nutrientes específicos para que a planta possa produzir, para que a plantação possa crescer. E isso varia de cada planta, uma para outra. Mas como nós vemos essa questão assim da relação que Deus está fazendo, essa figura de linguagem da parreira ou da videira é uma coisa que a gente vê muito na Bíblia. No Antigo Testamento, fazendo a comparação da videira sendo o povo de Deus, no Novo Testamento Jesus também se utiliza dessa figura de linguagem da vinha na parábola. Então nós podemos ver esse cuidado assim que acaba Deus tendo com a sua planta, com a sua videira que é o seu povo. Você, Jerusa, gosta de cultivar flores. O que você espera quando planta uma flor num vaso? Eu espero que ela floresça. Eu espero que ela fique bonita, que ela cresça. Mas para isso, ela demanda de cuidados, ela demanda de atenção. Quando é num vaso, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com a questão de água, porque seca mais rápido. Questão de sol, que não pode pegar muito sol, porque senão ela pode ficar muito murcha e até mesmo queimar. Enfim, a gente tem alguns cuidados no cultivo dessas flores ou até mesmo das suculentas, enfim, a gente tem esse cuidado. A gente sabe que o cuidado que nós temos em plantas de plantação são diferentes, a gente depende muito do clima também, porque a gente não pode colocar um sombrite em cima de uma área enorme onde tem um fumo, onde tem um milho. A gente não tem como, alguns ainda tem como drenar um pouco de água para colocar quando falta água, mas grande parte não consegue fazer uma drenagem de água para sustentar o milho. Agora o pessoal até estava falando que precisava chover por causa da questão do milho, para ele poder produzir os grãos e ficar bom.
não perderem essa plantação. E é isso que Deus faz com a gente. Ele está sempre cultivando a gente, Ele está sempre nos mantendo. Diferente da plantação, que precisa da água, precisa do sol, nós precisamos da coisa mais importante que existe, que é a fé. É a fé em Jesus Cristo. E Deus, Ele nos deu isso no batismo. Ele nos plantou isso no batismo. Então, o que a gente precisa? Regar essa fé, manter essa fé. Sempre e sempre indo na igreja, tomando a Santa Ceia, fazendo as nossas orações, mantendo a nossa vida sempre com Deus, lendo a Bíblia e assim alimentando sempre a nossa fé para que ela cresça, para que ela dê bons frutos. Muito bem observado. Voltando para a questão de plantar uma flor no vaso ou uma plantação, mesmo em uma roça, em uma lavoura. E quando a gente planta, a gente coloca a planta com todo o carinho num vaso, faz tudo que tem que ser feito, aduba ela, o agricultor ara, faz tudo que tem que ser feito direitinho, coloca a semente na terra, vem a chuva no tempo certo e a planta não produz frutos. A tua planta não dá as flores bonitas, a planta murcha, a planta apodrece. Eu fiz tudo o que precisava. E aí? Aí eu vou responder que eu não sou tão paciente quanto Deus. Eu boto fora, eu simplesmente arranco e utilizo aquele vaso para plantar outra que vá produzir flores. A gente faz essa comparação que nós, seres humanos, não temos a mesma paciência de Deus. Porque Deus está sempre e sempre nos renovando, Ele está sempre nos esticando a mão, sempre nos dando a chance de a gente pedir perdão, de a gente poder se arrepender. Sempre adubando. Sempre nos adubando, sempre nos mantendo firmes. É muito bom nós sabermos que temos um Deus assim, um Deus que não desiste de nós, um Deus que, através de seu Filho Jesus Cristo, regenerou novamente a sua criação, um Deus que, através da morte de seu Filho na cruz, nos trouxe de volta para perto dele. E é isso que nós precisamos entender que nós temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que não mediu esforços para nos ter novamente perto dele. Nós temos uma canção que fala a olaria de Deus, né? Ela fala sobre nós entrarmos no céu, que a gente desce como um vaso quebrado e sobe como um vaso novo. Então eu usei a comparação ali, né, de que eu uso esse vaso para uma nova planta, mas a gente também pode usar essa comparação de que nós somos quebrados e que nós somos moldados. Todos os dias Deus nos molda para que a gente possa subir como um vaso novo, que a gente possa ter essa renovação dentro da gente, encher o nosso espírito cada vez mais de fé, pedindo perdão a Jesus Cristo. E agora, no domingo que passou, nós tivemos o último culto do ano da igreja, que antecede o advento, que começa dia 1º de dezembro. Então, o último dia do ano da igreja foi nesse domingo. Deus está nos dando um ano novo para que a gente possa recomeçar, que a gente possa estar mais próximo dele. E este novo ano da igreja começa com o advento, um período de espera, um período que nós esperamos a chegada de Cristo, a chegada de Jesus, relembramos o Natal, a chegada, o nascimento de Jesus. E nesse novo ano da igreja, que nós possamos também rever a nossa vida e dedicar mais a nossa vida, mais o nosso tempo a Deus, vendo que Ele tem todo o carinho, todo o cuidado conosco, que somos o seu povo, a parreira de Deus que Ele plantou com tanto carinho, com as suas próprias mãos. Então que nós possamos produzir os frutos que se espera de um cristão. E Deus nos mostrou muito amor e muito carinho quando Ele nos criou, mas Ele também demonstrou, acredito eu, que mais amor e mais carinho quando Ele nos deu Jesus Cristo. Quando Ele mandou Jesus Cristo para cumprir o que Ele tinha prometido, que era nos dar a salvação. A minha filha, esses dias a gente estava conversando sobre a questão da Páscoa, que eu disse que não existiria Natal se não tivesse a Páscoa.
E aí ela, mas não existiria Páscoa se não tivesse Natal. Não existiria Natal se não tivesse a Páscoa. O objetivo era a Páscoa. O objetivo era a morte de Cristo. A gente celebra muito a vinda de Cristo porque a gente sabe que Cristo deu a vida por nós. Se não fosse isso, o Natal não teria sentido nas nossas vidas. Então, eu quero convidar a todos a se colocarem em oração, colocar o seu coração, colocar os seus pedidos, os seus agradecimentos, fechando os seus olhos, respirando fundo, baixando suas cabeças, juntando suas mãos. Senhor, eu agradeço pelas bênçãos de todos os dias que eu recebo bondosamente de tuas mãos e não sei contar. Peço perdão pelo meu egoísmo e descuido de não reconhecer o teu amor e por providenciares todo o necessário para a minha vida. Senhor, eu peço que estejas comigo para te servir com alegria e gratidão. Fortalece a minha fé e permite que eu possa produzir bons frutos de fé, levando a mensagem da salvação para aquelas pessoas que não te conhecem. Que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como sempre, quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui e agradecer também a todos que estão nos ouvindo e desejando a cada um abençoado dia. Fiquem na paz de Jesus. Agradeço ao Senhor Jesus que nos permitiu estar novamente aqui e agradeço a todos que estão nos ouvindo neste momento. Desejo a todos um restante de semana muito abençoada. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.